Olá, tudo bem? Meu nome é Helder Eduardo Vicentini, sou sócio do escritório Mota Santos e Vicentini Advogados Associados. Nosso escritório tem uma atuação muito forte no direito empresarial e eu sou responsável pela área do direito do trabalho. Já estou militando nessa área há mais de 20 anos e hoje a nossa proposta é trocar uma ideia com vocês sobre a reforma trabalhista. Eu estou deixando aqui os meus contatos, meu telefone, meu e-mail. Fique à vontade para me contactar em caso de dúvidas ou em caso de trocas de ideias. Tenho certeza que na troca de ideias a gente pode evoluir, sobretudo num assunto tão novo em que tudo é novidade e ainda existem algumas incertezas, né? Então, o nosso foco hoje vai ser trabalhar a questão da Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor aí a partir do final do ano passado e logo em seguida já veio sofrendo algumas modificações pela medida provisória 808 de 2017, que até o momento ainda não foi aprovada pelo Legislativo. A tendência é que isso ocorra nos próximos dias. Eu vou abordar aqui os principais pontos dessa reforma, pelo menos aqueles que são mais impactantes, sobretudo para vocês contadores, né? E eu já inicio aqui falando sobre o aspecto da responsabilidade do sócio que se retira da sociedade. Essa foi uma alteração importante, né? Vinha sendo debatida já há um bom tempo, sobretudo porque pela legislação antiga, o sócio que se retirava da sociedade, ele ficava sendo responsável pelo débito trabalhista por um longo período, né? Então, esse sócio retirante muitas vezes era surpreendido com uma execução trabalhista, depois de já passados aí 7, 10, 15 anos de sua retirada da sociedade. Então, o legislador veio agora no sentido de trazer uma segurança jurídica para esse sócio que se retira da sociedade, e estabelecendo que ele vai ser responsável pelas dívidas trabalhistas somente daqueles funcionários que estiveram sob o seu comando no período que ele era sócio e ainda assim para aquelas ações ajuizadas em até 2 anos após a sua retirada dos quadros sociais da empresa. Aqui é importante mencionar que esse prazo de 2 anos ele é contado a partir do momento da averbação da alteração do contrato social. E aqui entra uma função importante do contador, que é primar para que essa alteração seja levada a registro imediatamente, tão logo ela ocorra, porque ali é o marco inicial da responsabilização, do período de 2 anos de responsabilização do sócio que se retira da sociedade. Por outro lado, também houve alteração com relação à responsabilidade que passou a ser subsidiária. O que isso significa? Significa que, a partir de agora, esse sócio que se retira, ele só vai ser perseguido pela Justiça do Trabalho caso o devedor principal, que é a empresa, não pague a dívida trabalhista. E ainda assim, caso a empresa não pague, não tenha patrimônio para pagá-lo, a primeira ordem de preferência é que a execução persiga os bens do sócio atual da empresa, né? Então, somente após a perseguição do patrimônio da empresa, do patrimônio do sócio atual, se nada for encontrado, é então que vai ser feita a busca de patrimônio do sócio que se retirou. E eu deixo aqui o destaque para o fato de que aquela saída fictícia, a fraude, quando o sócio se retira da sociedade no papel, mas continua exercendo a função de dono da empresa, continua exercendo suas atividades, essa fraude ela não vai impedir que esse sócio que se retirou no papel seja responsabilizado aí solidariamente pelos débitos da empresa. Então, essa é uma primeira grande modificação que existiu na legislação. Outro aspecto importante é com relação ao fato de que agora a CLT estabelece multas para o caso de falta de registro do empregado, do contrato empregatício, Então,
Caso não haja o registro, de plano, a empresa vai ser multada pelo valor de R$3.000 por cada empregado que não foi registrado. Caso ela seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, nós teremos uma multa de R$800. E para aquelas situações em que a empresa deixa de lançar informações relativas aos trabalhadores, como por exemplo data de admissão, jornada de trabalho, férias e assim por diante, vai ser aplicada uma multa de R$600 por cada empregado prejudicado. Pois bem, outras importantes modificações ocorreram com relação à jornada de trabalho. O primeiro aspecto que sofreu modificação é com relação à jornada em itinere. Jornada em itinere é aquele período de deslocamento entre transporte, entre casa e trabalho, trabalho e casa. Naquelas situações em que não há disposição de transporte público para esse deslocamento do trabalhador. Então, o empregador fornecia esse transporte e ainda tinha que efetuar o pagamento do tempo de deslocamento em que, ao entendimento da legislação anterior, esse empregado estava à disposição desse empregador. Pois bem, o legislador da reforma buscou corrigir essa situação, uma vez que muito se reclamava no sentido de que esse empregador estava sendo penalizado. Além de fornecer o transporte num local em que não havia disposição do transporte público, ainda assim ele tinha que pagar o tempo de deslocamento do seu empregado. Pois, havendo essa correção agora, não há mais necessidade de que se pague esse período de deslocamento. Então, a jornada em itinere deixa de existir. Outra alteração importante está relacionada ao regime de tempo parcial. Pela legislação antiga, nós tínhamos um regime de tempo parcial de 25 horas semanais. A partir de agora, nós temos duas hipóteses. A primeira delas, de 36 horas semanais, onde não é possível a realização de jornada extraordinária, e o regime de 26 horas semanais, onde aí então é possível a realização de até 6 horas extras semanais. Caso ocorra a realização de horas extras nesse regime de 26 horas, é possível que se faça a compensação na semana imediatamente seguinte àquela trabalhada em jornada extraordinária. Então você trabalha um pouquinho mais durante uma semana e faz a compensação na semana imediatamente posterior. Caso não haja essa compensação na semana seguinte, então vai ser apurada a quantidade de horas extras realizadas e vai ocorrer o pagamento normal por ocasião do pagamento do salário do trabalhador. Outra importante modificação está relacionada às férias do trabalhador em regime parcial. Antes, as férias do trabalhador nesse regime, ela era estabelecida por determinados dias, nunca alcançando o período de 30 dias. Agora, existe uma equivalência entre o regime normal e o regime de tempo parcial no que concerne às férias. Então, esse trabalhador vai ter seu direito a 30 dias de férias e vai poder, se houver a concordância dele, em dividir essas férias em até 3 vezes, conforme estabelece o novo artigo 134 da CLT, e ainda também ele vai poder converter até 1/3 dessas férias em abono pecuniário. Então, aqui há uma equivalência do regime normal com o regime de tempo parcial. Pois bem, outra significativa alteração está relacionada à compensação da jornada de trabalho. Nós temos duas espécies de compensação. Aquela em que o trabalhador trabalha um pouco mais além das 8 horas diárias durante a semana para extinguir, por exemplo, o trabalho aos sábados. Para essas situações, é possível que se faça um acordo individual ou um acordo coletivo ou até que haja previsão em convenção coletiva de trabalho. Contudo, a maior novidade vem na segunda espécie de compensação, que é relativa ao banco de horas.
né? Pela legislação anterior, só era possível a adoção do banco de horas se houvesse um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. A partir de agora, dessa nova legislação, é possível que se faça um acordo individual quando esse banco de horas for compensado até dentro do próprio mês. Então, eu posso fazer um acordo individual escrito, ou o legislador admitiu até uma situação mais benéfica para ambas as partes, o acordo tácito, né? O trabalhador realiza ali um excesso de jornada ao longo da semana e na semana seguinte faz sua compensação, né? Então, essa compensação tem que ocorrer dentro do próprio mês. A segunda hipótese prevista na legislação, para aquelas situações em que o trabalhador vai fazer a compensação dentro do semestre. Aí também o legislador admitiu a possibilidade de que se faça um acordo individual escrito, né? Eu tenho sempre aconselhado os meus clientes, né, no sentido de fazer, em qualquer uma das hipóteses, faça o acordo individual, firme um compromisso, porque ali você consegue entender o que as partes pretenderam nessa negociação relativa ao banco de horas. E a terceira hipótese vai ser quando a compensação ocorre em até 1 ano. Nessa situação, aí a gente tem que fazer um acordo coletivo ou tem que haver previsão na convenção coletiva de trabalho, né? E outra novidade importante aqui está relacionada à habitualidade da realização de jornada extraordinária quando há acordo de compensação ou quando há banco de horas. Pelo entendimento do judiciário anterior, quando existia muito labor extraordinário, muita realização de hora extra, essa habitualidade na realização dessas horas acabava descaracterizando o acordo de compensação ou descaracterizava o banco de horas. Aí, o legislador, buscando trazer mais segurança para as partes, ele estabeleceu que, ainda que haja a realização de jornada extraordinária com habitualidade, vai ser mantido o que foi estabelecido pelas partes no acordo de compensação ou no banco de horas. Ou seja, não vai restar descaracterizada esse acordo firmado entre as partes. Ainda com relação à jornada de trabalho, nós temos uma modificação aqui interessante, né? Muito vinha sendo discutido no Poder Judiciário a possibilidade de redução do intervalo entre a jornada. A princípio, o artigo 71 da CLT estabelece lá um intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas. Pois bem, algumas categorias estavam adotando horário reduzido, ainda que por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, o judiciário vinha afirmando o entendimento de que não era possível fazer essa redução para meia hora, justamente porque se tratava de uma situação que buscava resguardar a saúde do trabalhador, a sua integridade física, a sua integridade intelectual, né, para que ele não ficasse exposto a situações que pudessem levar a um cansaço e, por consequência, até a um acidente de trabalho. Então, havia uma preocupação do judiciário nesse sentido. Contudo, o legislador entendeu que, para algumas categorias, seria viável um intervalo menor, justamente porque, para algumas espécies de trabalho, não há um esforço muito grande do trabalhador, um esforço físico ou mental, e isso possibilitaria que em 30 minutos ele recuperasse suas energias, fizesse sua alimentação e, por consequência, pudesse retornar do trabalho 30 minutos mais cedo também. E isso, por consequência, lhe dá a possibilidade de ter um convívio social maior, um convívio familiar, de praticar o seu lazer, as suas atividades físicas e assim por diante. Então, agora é possível fazer a redução para 30 minutos de intervalo, desde que isso seja feito por acordo ou convenção coletiva de trabalho, né? Outra importante informação aqui é que, pela sistemática anterior, o judiciário vinha entendendo que, se o intervalo não fosse concedido integralmente, ou seja, eu tenho o meu intervalo de 1 hora, desfrutei apenas de 30 minutos, né?
o judiciário vinha condenando as empresas ao pagamento do intervalo de forma integral. A empresa tinha que pagar lá 1 hora, mesmo que o empregado já tivesse desfrutado de 30 minutos. Pois bem, vem o legislador agora e diz o seguinte: se ele já desfrutou de 30 minutos e houver condenação, essa condenação vai estar restrita a apenas os 30 minutos que não foram efetivamente desfrutados pelo trabalhador. E chama atenção aqui para o aspecto de que ele deu a esse pagamento do intervalo o caráter indenizatório. Logicamente, esses minutos não gozados vão ser acrescidos de 50%, mas ele não vai gerar reflexo nas demais verbas trabalhistas do empregado, como, por exemplo, em férias, em 13º e assim por diante. E, finalmente, eu destaco aqui a revogação do artigo 384 da CLT. Esse artigo previa um intervalo de 15 minutos para a mulher entre o período da jornada normal de trabalho e o início da jornada extraordinária. Então, ela trabalhou lá 8 horas durante o dia, ia iniciar o período de jornada extraordinária, obrigatoriamente ela tinha que receber um intervalo de 15 minutos. Então, a partir de agora, não há mais essa obrigatoriedade, então, o artigo 384 foi efetivamente revogado. Ainda falando sobre jornada de trabalho, eu destaco aqui a jornada 12 por 36. Jornada 12 por 36 é aquela em que o trabalhador ele trabalha por 12 horas seguidas e também, na sequência, tem 36 horas de descanso. Muito foi debatido no judiciário trabalhista a respeito da validade desse tipo de jornada. Até que o TST chegou à edição da súmula 444, que dizia lá que ser válida esse tipo de jornada, em caráter excepcional, desde que houvesse previsão em lei ou fosse feita por acordo ou convenção coletiva de trabalho. E ainda estabelecia que fosse assegurada ao trabalhador a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Agora, a partir da reforma, num primeiro momento, a Lei 13.467 de 2017 já estabeleceu a possibilidade de que essa jornada 12 por 36 fosse estabelecida por acordo individual de trabalho. Contudo, a medida provisória 808 foi mais conservadora e estabeleceu que somente para os estabelecimentos de saúde, ou seja, hospitais, clínicas médicas e assim por diante, somente esse segmento poderia estabelecer a jornada 12 por 36 mediante um acordo individual de trabalho. Para todos os demais segmentos, há necessidade de que seja estabelecido por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. E a maior novidade aqui está relacionada à remuneração. Pela legislação atual, já estão incluídos na remuneração o descanso semanal remunerado e serão considerados também compensados os feriados e a prorrogação do trabalho noturno. E, finalmente, para as atividades insalubres, não há mais necessidade de uma licença prévia da autoridade competente. Essa exigência ocorria anteriormente, mas agora deixa de existir. O artigo 62 da CLT também sofreu uma importante modificação. Nós tínhamos a desnecessidade de controle de jornada para aquelas situações em que o trabalhador trabalhava numa situação de atividade externa, como, por exemplo, o vendedor externo. Nós tínhamos também a não necessidade de controle de jornada para aqueles cargos de confiança, o gerente da empresa, gerente de departamento, gerente de setor. E agora surge uma terceira possibilidade. Não há necessidade de controle de jornada para aquele trabalhador que se enquadra no regime de teletrabalho. Essa mudança vem no sentido de modernizar a legislação, se adequar a algo novo que vem surgindo justamente em razão das novas formas de trabalho. Hoje em dia, o trabalhador consegue exercer suas atividades, muitas vezes, dependendo de qual atividade ele exerça,
de sua residência ou de outra cidade, de outra localidade, ele não precisa estar dentro do escritório da empresa. Então, visando contemplar essas situações, foi criado aí o regime de teletrabalho. Nesse regime de trabalho, o trabalhador vai exercer suas atividades preponderantemente fora da empresa, fora das dependências do empregador, e vai se utilizar de tecnologias de informação e de comunicação que, por essa natureza, permitam a realização desse trabalho e não caracteriza o trabalho externo. Então, esse trabalhador vai estar conectado com a empresa através do sistema da empresa, vai se utilizar de meios telemáticos que o permitam realizar esse trabalho como se estivesse dentro da própria empresa. Caso ele compareça às dependências do empregador, não vai restar descaracterizada esse regime de teletrabalho. E chamo a atenção aqui porque há necessidade de se conste expressamente no contrato de trabalho quais serão as atividades exercidas por esse trabalhador. Por que eu chamo a atenção para o contrato de trabalho? Vejam, aqui a gente tem que tomar uma cautela muito grande e fugir um pouquinho da adoção daquele contrato de trabalho padronizado que já sai no sistema que os senhores utilizam, É preciso personalizar esse contrato de acordo com cada um dos empregados que estão sendo admitidos no regime de teletrabalho. Então, eu peço que os senhores prestem atenção com relação ao regime de teletrabalho, até porque se a adoção desse regime não for bem elaborada, bem orientada, nós podemos ter um problema lá na Justiça do Trabalho, E vir a ser descaracterizado esse regime de teletrabalho, o que pode acarretar aí um passivo trabalhista grande para a empresa, Nós temos a possibilidade de alteração do regime presencial para o teletrabalho, então o trabalhador está atuando dentro da empresa e eu decido, por comum acordo, logicamente, que ele vai trabalhar a partir de agora na residência dele, que fica lá em Florianópolis, Ele vai ser benéfico para ele quer montar uma estruturinha lá e não gastar muito tempo com deslocamento, ter uma qualidade de vida melhor, enfim. Isso é perfeitamente possível, nós temos que fazer apenas um aditivo contratual e a questão está resolvida. Agora, se for o contrário, a empresa precisa que esse trabalhador retome suas atividades dentro do seu estabelecimento. Também é possível. Então, a empresa vai fazer a convocação desse trabalhador e aí ele tem um período de até 15 dias, de pelo menos 15 dias, para fazer essa transição. E também é necessário que se faça um aditivo contratual. Esse contrato tem que prever, obrigatoriamente, de quem é a responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, E como vai ser feito o reembolso das despesas arcadas pelo empregado. Eu chamo aqui a atenção pelo fato de que há um princípio no direito do trabalho de que o ônus da atividade empresarial ela é exclusiva do empregador. Então, cabe ao empregador arcar com todas as despesas necessárias para que o trabalhador realize seu trabalho. Então, todas essas despesas de lógica, de sistema, de internet, enfim, devem ser arcadas pelo empregador. Logicamente, é possível estabelecer ali, à medida que vai ser disponibilizada a internet para o empregado e ele não necessariamente vai se utilizar apenas para fins profissionais, mas também para fins particulares, é possível estabelecer ali uma proporção, enfim. Esse tipo de negociação é possível, desde que o empregado não arque com nenhum custo para a realização do seu trabalho. Essas utilidades fornecidas para o trabalhador, a estrutura de lógica, computador, internet, assim por diante, não vão caracterizar natureza remuneratória. São utilidades fornecidas
para que ele possa realizar o trabalho. E há, finalmente, uma obrigação de que o empregador instrua seu empregado a melhor forma como ele deve agir para que não incorra em acidentes ou doenças do trabalho. Logicamente, o empregador não vai ter o controle de como esse trabalho está sendo realizado lá na residência do empregado ou em outra cidade, mas é obrigação do empregador orientar como ele deve proceder. Por exemplo, na questão postural, como ele vai trabalhar dentro de casa, na sua mesa ali, na sua cadeira. Então, há necessidade, a obrigatoriedade dessa orientação. E aí, logicamente, para que o empregador se ressalve com relação a essas orientações, ele vai pegar um termo devidamente assinado pelo empregado, dizendo que foi orientado, e assumindo a responsabilidade por cumprir toda essa orientação que lhe foi passada pelo empregador. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre férias. Também já mencionei anteriormente, mas aqui é importante ressaltar, as férias sofreram importantes modificações. Antes nós tínhamos a possibilidade de dividir as férias em até 2 períodos, sendo que um deles tinha que ter pelo menos 10 dias, E agora nós temos a possibilidade de dividir as férias em até 3 períodos, sendo que um deles tem que ter pelo menos 14 dias ou mais, e os outros 2 têm que ser pelo menos de 5 dias. Essa regra passa a ser válida também para os maiores de 50 anos e os menores de 18 anos. Pela regra anterior, essa faixa etária tinha que obrigatoriamente receber as férias de uma vez só, ou seja, os 30 dias tinham que ser concedidos em um único período. E a outra novidade que surge aqui é com relação ao início das férias. A partir de agora, nós só podemos iniciar as férias no período de até 2 dias antes do descanso semanal remunerado ou antes de dias feriados. Então, se meu descanso semanal remunerado é no domingo, eu não posso começar as férias no sábado, não posso começar na sexta-feira, tenho que começar na quinta-feira. Ou, se há um feriado na sexta-feira, por exemplo, não posso iniciar as férias nem na quinta nem na quarta-feira, teria que começá-las justamente na terça-feira. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre dano extrapatrimonial. Regredindo um pouquinho ao período anterior à reforma, é importante relembrar aqui que nós vivíamos aí uma intensidade muito grande de ações trabalhistas em que se demandava indenizações em decorrência de danos de ordem moral, existencial e assim por diante. E a consequência desse enorme número de pedidos de indenização por dano moral era o deferimento de indenizações variados que geravam uma insegurança muito grande para todo mundo. Então nós tínhamos ali, de repente, uma indenização por dano moral, sendo por uma ofensa do empregador, sendo atribuída em R$1.000. A mesma situação por outro juiz, condenando a empresa ao pagamento de uma indenização de R$15.000. Então, haviam patamares distintos para situações semelhantes. O legislador buscou trazer uma padronização dessas indenizações. Logicamente, isso tem sido objeto de questionamento, objeto de descontentamento, justamente porque você não pode valorar a dor de uma pessoa pela dor de outra, o sofrimento de uma pelo sofrimento de outra. Então, o legislador buscou padronizar esse tipo de situação. E aí, antes de entrar na valoração propriamente dito, gostaria de diferenciar para os senhores um pouquinho o que é dano patrimonial e o que é dano extrapatrimonial. O dano patrimonial é aquele considerado dano material. Eu consigo quantificar imediatamente qual é o valor do prejuízo ocorrido. Então, por exemplo, o empregado quebra uma máquina que vale
R$10.000 e essa máquina não tem conserto. O prejuízo patrimonial está caracterizado ali. É esse valor de R$10.000. Agora, o empregador ofende uma empregada, comete um assédio sexual, eu não consigo valorar de imediato qual é o valor da indenização que essa trabalhadora merece receber. Então, são situações diferentes. O dano extrapatrimonial, ele decorre da esfera moral do trabalhador, da esfera existencial. E aí existem alguns critérios que estão adotados para se estabelecer esse padrão de indenização. Nós temos a necessidade de que o ofendido seja compensado pela dor do seu sofrimento, Ele foi ofendido, ele tem direito a uma compensação. Por outro lado, nós temos a necessidade de que o ofensor seja penalizado pela dor que ele cometeu, até para que ele não volte a cometer esse mesmo ato contra outra pessoa. Nós temos também que analisar qual foi a gravidade e a extensão do dano cometido. Logicamente, o trabalhador ofendido por seu gerente, numa conversa particular, só entre os dois, tem uma gravidade menor do que aquela em que o gerente ofende o mesmo trabalhador perante outros 50 trabalhadores. A extensão do dano é muito maior. E outra questão que tem que ser observada é a questão da capacidade econômica do ofensor. Uma indenização, pagamento de uma indenização de R$50.000 pela farmácia ali da esquina, que tem apenas 2 empregados, pode ser extremamente pesado, ao passo que o pagamento de uma indenização de R$50.000 para uma instituição bancária, por exemplo, que tem uma lucratividade de bilhões ao ano, pode não representar efetivamente um incômodo econômico. Então, são duas situações diferentes que vão pesar muito mais para o proprietário da farmácia do que para a instituição bancária. E, finalmente, tem que sempre ser levado em consideração a questão da proporcionalidade, da razoabilidade e o princípio aqui da dignidade da pessoa humana. E como que nós caracterizamos o dano extrapatrimonial? Ele vai ocorrer sempre que houver uma ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial, tanto da pessoa física, a pessoa natural, quanto da pessoa jurídica. E quem são os titulares exclusivos do direito à reparação? Apenas o ofendido. Se houve uma ofensa por assédio sexual, é a pessoa ofendida que tem legitimidade para demandar aqui, para pleitear a indenização. Não pode, por exemplo, o filho dessa senhora vir a pleitear uma indenização perante a Justiça do Trabalho. E o que busca o legislador proteger com relação à pessoa física, à pessoa natural? Quais são os bens juridicamente tutelados? Nós temos um rol, inicialmente a Lei 13.467 trouxe um rol de situações um pouquinho menor e a medida provisória 808 de 2017 acabou estendendo para algumas outras situações específicas. Mas os bens juridicamente tutelados hoje são a etnia, a idade, a nacionalidade, honra, a imagem, a intimidade, liberdade de ação, autoestima, gênero, orientação sexual, saúde, lazer e a integridade física. Então, sempre que houver ofensa a uma dessas situações, vai haver o direito à indenização em decorrência do dano extrapatrimonial ocorrido. Por outro lado, quais são os bens juridicamente tutelados da pessoa jurídica? O empregado não respeitou, ofendeu a imagem da empresa, quebrou o sigilo de correspondência. Nessas situações, ele pode ser condenado ao pagamento de uma indenização em decorrência do dano extrapatrimonial que ele causou. E os bens juridicamente tutelados são a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência. E vão ser responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos aqueles que tenham
colaborado para a ofensa, logicamente, na proporção da participação de cada um deles. E quais são os parâmetros estabelecidos pela nova legislação para a indenização em decorrência do dano extrapatrimonial? Primeiro, nós temos que analisar qual foi a gravidade desse dano. Se ele tiver natureza leve, ele vai possibilitar uma indenização de até 3 vezes o valor do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. O limite máximo hoje do regime geral da Previdência Social equivale a R$ 5.645,80. Caso o dano tenha uma natureza média, a indenização vai ser de até 5 vezes esse limite máximo. E aí nós temos também a natureza grave, de até 20 vezes o valor do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, e caso ele tenha natureza gravíssima, de até 50 vezes o valor do limite máximo desse benefício do regime geral da Previdência Social. Se o ofendido for pessoa física, nós adotamos esses parâmetros. Se o ofendido for pessoa jurídica, aí o parâmetro muda para o salário do ofensor. Havendo reincidência, há a possibilidade de elevar até ao dobro o valor da indenização, e esses parâmetros não são aplicados para o caso de morte. Num primeiro momento, não havia essa previsão na Lei 13.467 de 2017, mas a medida provisória trouxe essa alteração, excluindo desses parâmetros as situações que acarretam o falecimento do trabalhador. Pois bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a situação da gestante lactante, quando ela trabalha em condições de insalubridade. A regra é que, havendo insalubridade, ela, no momento que passa a ser gestante, seja afastada do trabalho ou seja transferida para um ambiente salubre. Já era assim pela legislação anterior e permanece dessa forma agora. Então, o trabalho deve ocorrer em um local salubre e, por consequência, não vai haver o pagamento do adicional de insalubridade. Contudo, a novidade vem no sentido de que, caso essa empregada gestante vá até seu médico particular ou vá até o médico do sistema de saúde público e consiga um atestado dizendo que ela tem condições de trabalhar naquele ambiente salubre, que aquilo não vai lhe causar nenhum prejuízo, ou a sua saúde ou a saúde do seu filho, então é possível que ela continue trabalhando naquele ambiente salubre, desde, logicamente, que essa insalubridade seja classificada em grau médio ou mínimo. Se for grau máximo, aí ela efetivamente tem que ficar afastada. Com relação à lactante, aí já a situação é um pouco diferente. A princípio, ela tem que retornar normalmente às suas atividades, contudo, caso ela apresente um atestado emitido por um médico de sua confiança, dizendo que ela não pode continuar trabalhando naquelas condições de insalubridade, aí sim há necessidade de que ela seja devidamente afastada. Caso não seja possível que essa gestante exerça suas atividades em local salubre na empresa, então ela vai ter considerada aquela gravidez como sendo de risco, ela vai ficar afastada de suas atividades, vai receber o salário maternidade durante todo o período de afastamento. Essa é a regra que deve ser aplicada então. Com relação à lactante, nós temos também aquela obrigatoriedade de que ela tenha 2 intervalos para amamentar o seu filho até que ele complete 6 meses de idade. Essa regra continua valendo. Contudo, o legislador acrescentou uma obrigatoriedade de que ela negocie com o empregador, através de um acordo individual, quais serão os horários efetivamente disponíveis para que ela faça esses intervalos. Aqui me parece salutar, até para que não haja insegurança. Depois, normalmente a gente vê nos embates judiciais a empregada dizendo que não foi
autorizada a fazer os intervalos, muitas vezes ela não quer fazer esse intervalo, quer trabalhar, juntar esses 2 intervalos e fazer 1 hora a menos. Na minha visão, permanece a obrigação de fazer esses 2 intervalos, mas se houver esse acordo individual, fica mais fácil depois para a empresa demonstrar que isso foi combinado, que foi acertado e que efetivamente foi cumprido. Outra novidade importante aqui, que tem sido objeto de muito questionamento, principalmente por parte de sindicatos, Ministério Público do Trabalho, está relacionado ao trabalho intermitente. Na visão dos críticos, é uma nova forma de trabalho que surge, mas que retira dos trabalhadores algumas conquistas que foram conseguidas ao longo do tempo. Até então, nós tínhamos no Brasil a sistemática de que o empregado era remunerado tanto pelo trabalho realizado quanto pelo tempo que ele fica à disposição de seu empregador. Com o trabalho intermitente, as coisas mudam um pouco, porque esse empregado vai ser remunerado tão somente pelo período que ele efetivamente estiver prestando seus serviços ao empregador. Então, nós temos como característica desse trabalho intermitente como sendo aquele em que a prestação de serviços não é contínua. Há uma alternância entre períodos de prestação de serviço e períodos de inatividade. Eu posso determinar que esse trabalho intermitente ocorra em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade que é realizada pela empresa, pelo empregador ou pelo próprio empregado. Exceto com relação aos aeronautas que dispõem de uma legislação própria específica. Então, o legislador optou aqui expressamente por não interferir nessa categoria. O contrato de trabalho intermitente, obrigatoriamente, tem que ser firmado por escrito, e aqui, novamente, eu chamo a atenção dos senhores para que não adotem contratos padrões, façam um contrato específico, personalizado para cada um dos trabalhadores intermitentes que estão sendo admitidos, até porque cada um vai ter sua situação peculiar, sua situação específica, Então, é preciso que se dedique um tempo especial para que esse contrato seja bem elaborado, para que no futuro a empresa não sofra aí com um passivo trabalhista. Nesse contrato eu vou estabelecer já qual é o valor da hora que eu vou pagar para esse trabalhador intermitente, e o valor da hora ou da diária ela tem que respeitar a proporcionalidade do valor do salário mínimo, ou então tem que respeitar o mesmo valor que outro trabalhador que exerce a mesma função recebe na empresa. Então, como exemplo, eu cito aqui o garçom que é convocado para trabalhar toda sexta-feira por um período de 4 horas. A hora desse garçom tem que ser equivalente àquele garçom que é empregado normal da empresa, que está ali exercendo suas atividades normalmente. Ele não pode ter um salário hora inferior àquele trabalhador que ali exerce as mesmas atividades. Além disso, o empregador convoca esse trabalhador intermitente para prestar seus serviços, Isso tem que ser feito através de um meio de comunicação eficaz, e hoje nós temos disponíveis aí vários meios de comunicação que podem ser utilizados. Nós podemos utilizar mensagens no celular, WhatsApp, e-mail, telegrama, correio, enfim. Existe uma infinidade de meios de comunicação que podem acarretar essa comunicação eficaz. E nessa comunicação o empregador já faz a informação da jornada que será exigida do trabalhador, e tem que ser feita também com pelo menos 3 dias de antecedência. Já o trabalhador, ele tem até 24 horas para aceitar essa oferta que está sendo feita para ele, para aceitar essa convocação. Caso ele recuse, ou caso ele silencie, vai ser tido como uma recusa, isso não vai descaracterizar a subordinação. Ele continua sendo empregado normalmente e tem o direito de fazer essa recusa.
Ainda, esse período de inatividade, como eu havia mencionado, não é tempo à disposição, portanto, não vai ser remunerado. Esse trabalhador pode recusar o trabalho assim que for convocado e pode, inclusive, ter vínculos empregatícios com outros diversos empregadores, seja na modalidade intermitente ou seja na modalidade normal. Não há qualquer impedimento nesse sentido. Agora, se ele foi convocado, trabalhou, houve o acerto de quando ocorreria o pagamento, né, que tem que ocorrer no máximo dentro do período de um mês, houve o acerto com relação à data de pagamento, no momento de pagamento, esse empregado tem direito a receber a remuneração, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, o 13º salário proporcional, o repouso semanal remunerado e também os adicionais legais. O recibo obrigatoriamente tem que discriminar todos esses valores, senão nós estaríamos aí diante de um salário compulsivo, né? Então eu discrimino cada um desses valores que forem pagos e depois a empresa faz a apuração mensal e o recolhimento da contribuição previdenciária e do fundo de garantia. Feito esse pagamento, feito esse recolhimento, cabe à empresa depois fornecer ao empregado, né, o comprovante do cumprimento dessas obrigações. E, em complemento, a cada período de 12 meses, esse trabalhador vai ter direito a 30 dias de férias. Como ele já foi remunerado pelas férias a cada serviço prestado, não há necessidade de pagamento de férias nesse momento. O que ele não vai poder é ser convocado para trabalhar no período de 30 dias. E também aqui a novidade é que, havendo concordância do empregado, esse período de férias pode ser dividido em até 3 vezes, conforme estabelece a nova sistemática do artigo 134 da CLT. A medida provisória 808 traz uma readequação aí que não havia sido prevista inicialmente pela Lei 13.467 de 2017. Ela diz que caso esse trabalhador não seja convocado por um período de 1 ano, então esse contrato de trabalho vai ser tido como rescindido, ok? E com relação às verbas rescisórias, o trabalhador, desde que a rescisão não ocorra por justa causa do empregado ou do empregador, naqueles motivos lá do artigo 482, 483 da CLT, ele vai receber como verba rescisória a metade do aviso prévio, né, que obrigatoriamente tem que ser indenizado neste caso, e para a apuração do valor do aviso prévio, a gente faz uma média dos valores recebidos nos 12 últimos meses. Ah, mas nos 12 últimos meses eu trabalhei apenas 3. Então, a gente pega, faz a média desses 3 últimos meses trabalhados e recebidos, né, para identificar qual é o valor do aviso prévio. Então, ele recebe metade do aviso prévio, recebe metade da multa do fundo de garantia e a integralidade das demais verbas trabalhistas. Ele vai poder movimentar 80% do fundo de garantia que está depositado em sua conta vinculada, contudo, não vai poder ter acesso ao benefício do seguro-desemprego, né? E outra regrinha que o legislador trouxe aqui, importante, que até 31 de dezembro de 2020, esse trabalhador ele não vai poder ser demitido, o trabalhador normal não pode ser demitido e, na sequência, readmitido para a condição de trabalho intermitente. Existe um período de 18 meses que merece ser respeitado. Então, se hoje eu demito meu empregado, que trabalhava no regime normal, eu só posso admiti-lo no regime intermitente daqui a 18 meses. Então, essa regra prevalece até 31 de dezembro de 2020. Pois bem, com relação aos uniformes, nós tivemos algumas alterações também. A primeira delas é a expressa disposição no texto de lei de que cabe agora ao empregador estabelecer o padrão de vestimenta do empregado, né? Isso possibilita a inclusão de logomarcas da própria empresa, logomarcas de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade.
Parece uma alteração simples, mas ela é muito importante à medida que haviam muitas demandas trabalhistas em que os empregados acabavam tentando incluir o tomador do serviço na responsabilização trabalhista e utilizava como prova o próprio uniforme que trazia, por algumas ocasiões, não só a logo do seu empregador, mas também a logo do tomador de serviço, né? Então, agora o empregador tem a liberdade para definir essa vestimenta. Logicamente, tem que ser respeitado aí a ética, os bons costumes, né? O empregado não pode ser submetido à utilização de uniformes que o coloquem numa situação vexatória ou situação que lhe possa trazer algum prejuízo de ordem moral. Além disso, a partir de agora consta expressamente no texto legal de que a responsabilidade pela higienização do uniforme é do próprio empregado. Por que isso? Porque existiam muitas demandas trabalhistas em que os empregados que levavam seus uniformes para casa, faziam a limpeza deles, depois pleiteavam perante a Justiça do Trabalho a indenização pela água que utilizava na limpeza de seus uniformes, pelo sabão em pó, pela luz que gastava. Então, para que não haja discussão a esse respeito, o legislador optou por trazer expressamente que a responsabilidade da limpeza do uniforme é do trabalhador. Logicamente, também tem a exceção para aquelas situações em que o uniforme precisa de uma higienização especial ou precisa ser aplicado algum tipo de produto nele, né? Nessas situações, logicamente que a responsabilidade pela higienização vai continuar sendo da empresa. Mas naquelas situações mais simples, em que o empregado utiliza uma camiseta, um terno ou um próprio conjunto calça e camisa, aí a responsabilidade fica exclusiva para o empregado. Outra mudança que vem com relação a uniformes é o tempo que é despendido pelo empregado para a troca desse uniforme dentro da empresa. Muito também se debatia nos juizados trabalhistas a respeito do tempo que esse empregado leva, do momento que ele entra na empresa até a troca do uniforme, se ele estava ou não à disposição do empregador. Existiam diversos entendimentos de que esse empregado efetivamente estava à disposição do empregador e, portanto, o empregador tinha que pagar esses minutos que eram utilizados para a troca do uniforme. Agora, com essa alteração, não há mais necessidade de que o empregador pague esses minutos que o empregado leva ali trocando seu uniforme, desde que essa troca possa ser realizada também na residência do empregado, ou seja, fora do ambiente de trabalho, né? Agora, se o empregador exige que aquele uniforme seja utilizado tão somente dentro da empresa, ou se é algum tipo de uniforme que serve como equipamento de proteção individual, que efetivamente ele só vai poder ser utilizado dentro da empresa, obviamente que os minutos que o empregado leva ali para fazer essa troca vão ser computados na sua jornada de trabalho. O próximo passo agora é abordar um pouquinho sobre a alteração do que se refere ao salário do empregado, né? Nós tínhamos uma situação anterior em que eram consideradas verbas salariais, né? Integravam o salário, não só a importância fixa que ele recebia e as comissões, como também as percentagens, as gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos. Agora, o legislador traz expressamente que que integram o salário apenas o valor fixo mensal, as gratificações legais e as comissões, né? Num primeiro momento, ele excluiu também
a ajuda de custo. Mas daí a medida provisória 808 de 2017 alterou um pouquinho nesse sentido para considerar que se a ajuda de custo ela não alcança 50% da remuneração do empregado, então ela não é considerada verba salarial, ela não integra o salário. Agora, se ela ultrapassar de 50% da remuneração desse empregado, aí sim ela vai integrar o seu salário. Também não integra um salário o auxílio alimentação, né? E aqui há uma disposição expressa de que é vedado o seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem, os abonos, os prêmios, e daí a medida provisória 808 especifica exatamente o que são os prêmios, né? E a periodicidade que ele pode ser paga, que ela especifica que prêmios são aqueles valores que são pagos em razão de o trabalhador ter feito algo além do que ordinariamente se esperaria dele. Então, uma produtividade maior, né, o cumprimento de determinadas metas, isso possibilita fazer com que a empresa pague os prêmios. Só que esses pagamentos, que podem ser tanto em bens, serviços ou em dinheiro, eles devem ocorrer no máximo 2 vezes ao ano. Tá? Fugiu essa regra, vai ser caracterizada como verba salarial. Também não estão integrando mais salário os serviços médicos ou odontológicos fornecidos pela empresa, os reembolsos de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. Por que há essa disposição no texto legal agora? Porque muitas vezes o empregador fornecia esse tipo de benefício para o empregado e depois era demandado judicialmente no sentido de que esses benefícios integrassem o salário e, portanto, gerassem reflexo em férias, 13º, fundo de garantia, hora extra e assim por diante, né? Então, me parece que há uma alteração sensata nesse sentido, porque você acaba estimulando o empregador a fornecer esse tipo de benefício ao empregado e não desestimulando como vinha ocorrendo em razão de algumas decisões judiciais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a rescisão contratual, né? Muda a questão da homologação da rescisão do contrato de trabalho. Nós tínhamos na regra anterior, para aqueles funcionários, aqueles empregados que tivessem mais de 1 ano de vínculo de emprego, havia necessidade de que a rescisão contratual fosse homologada perante o sindicato profissional ou, na ausência dele, perante o Ministério do Trabalho. A partir de agora, não há mais essa necessidade, ainda que esse trabalhador tenha mais de 1 ano de vínculo empregatício, ele simplesmente vai receber as verbas rescisórias que ele tem direito, contudo, cabe à empresa, cabe à empregadora efetuar a anotação da carteira de trabalho, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e pagar as verbas rescisórias dentro do prazo legal. E qual que é o prazo legal para pagamento dessas verbas rescisórias? Aqui também nós tivemos uma mudancinha, né? Antes, nós tínhamos 2 prazos distintos. Aquele prazo, no caso de aviso prévio indenizado, nós tínhamos ali 10 dias para pagamento das verbas rescisórias. No caso de aviso prévio cumprido, o prazo para pagamento era o 1º dia útil subsequente ao término do contrato de trabalho. Agora não, houve uma padronização, o prazo é de 10 dias contado do término da extinção do contrato de trabalho. Esse prazo tanto para pagamento quanto para a entrega ao empregado dos documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes. Então, você tem que informar que houve uma rescisão contratual, para que esse empregado possa, de posse da sua carteira de trabalho, se dirigir até a Caixa Econômica, se dirigir até o requerimento do seguro-desemprego e possa ali tanto sacar o fundo de garantia quanto se habilitar para o seguro-desemprego. Então,
a carteira de trabalho devidamente assinada vai ser o único documento que ele vai precisar levar para fazer esse procedimento burocrático de recebimento de fundo de garantia e seguro-desemprego. Há a criação também de uma nova modalidade de extinção contratual, a modalidade de extinção por acordo. Agora, empregado e empregador podem acordar a forma como eles pretendem extinguir o contrato de trabalho. Se a gente voltar um pouquinho no passado, era muito comum que se fizesse um acordo, entre aspas, entre empregado e empregador, naquela situação em que o empregado pedia para o patrão, olha, me manda embora, eu não quero sair, mas, aliás, eu quero sair, você não quer me mandar embora, mas me manda embora, daí eu consigo sacar ali o fundo de garantia, receber o seguro-desemprego e, em algumas situações, fazia-se uma simulação, que inclusive é um ilícito penal, e justamente porque frauda o governo, você acaba sacando indevidamente o fundo de garantia, você acaba recebendo o seguro-desemprego indevidamente, e essa modificação foi uma tentativa de se amenizar essa situação. Então, tanto o empregado quanto o empregador definem que vai ser colocado fim ao contrato de trabalho, e aí esse empregado vai receber como verba rescisória metade do aviso prévio, vai receber metade da multa do fundo de garantia e vai receber a integralidade das outras verbas trabalhistas. Por consequência, ele vai poder movimentar até 80% dos valores que estão depositados na sua conta vinculada do fundo de garantia, mas ele não vai poder se habilitar para receber o seguro-desemprego. A gente resolve, em parte, aquele problema do acordo fraudulento que ocorria anteriormente, mas ainda não resolve por completo, porque nessa situação o empregado não pode receber o seguro-desemprego. E finalmente, menciono aqui algumas outras alterações que ocorreram. Nós temos uma impactante mudança no que se refere ao fim das contribuições sindicais. A partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, não há mais necessidade de pagamento da contribuição sindical, seja pelo empregado, seja pelo empregador, seja pelo autônomo. Então, isso foi algo impactante, está sendo algo impactante para os sindicatos, uma vez que eles têm aí ceifado a sua grande fonte de renda. Então, isso deve mudar aí nos próximos anos o cenário dos sindicatos no Brasil. Aqueles que efetivamente prestam serviços à sua categoria, aqueles que fazem um trabalho sério, possivelmente se manterão no mercado, porque eles vão ter seus empregados e os próprios empregadores como parceiros. Agora, aqueles que tinham apenas a finalidade arrecadatória, sem uma participação ativa, possivelmente se extinguirão. Outro ponto interessante aqui é que o legislador buscou, nessa reforma, prevalecer o que é convencionado entre as partes, entre empregado e empregador, sobretudo naquelas situações em que há a realização de um acordo coletivo de trabalho. Essa situação, a princípio, vai prevalecer sobre o que está legislado, sobre o que a lei determina. Por quê? Porque entende-se que, para determinadas situações, o sindicato profissional foi até a empresa, identificou quais eram as necessidades dela, conheceu a realidade dela, e se ele optou por firmar um acordo coletivo de trabalho, é porque certamente ele entendeu que naquele momento aquelas condições eram as mais benéficas para os empregados daquela empresa. Então, portanto, a partir de agora, a princípio, há a prevalência do convencionado sobre o que está legislado. Surge também, com a reforma trabalhista, a possibilidade de arbitragem. Para aqueles trabalhadores que ganham acima de 2 vezes o valor do maior benefício do regime de previdência social, que nós já comentamos anteriormente,
né? Então, quando ele ganhar mais que 2 vezes esse teto da Previdência, ele pode, no contrato de trabalho dele, estabelecer uma cláusula compromissória. O que isso significa? Significa que ele está acordando com o empregador que, caso haja uma demanda trabalhista entre os dois, essa demanda vai ser resolvida não perante a Justiça do Trabalho, mas sim perante uma Câmara de Arbitragem, né? Então, você faz já no contrato de trabalho a cláusula compromissória, estabelecendo que eventual demanda vai ser solucionada numa Câmara de Arbitragem. E a ideia dessa modificação foi tirar um pouquinho das demandas, as demandas da Justiça do Trabalho, né? Tentar desafogar um pouquinho, mas também foi tentar buscar na Câmara de Arbitragem uma solução mais rápida para esse conflito, né? E essa possibilidade ficou limitada àqueles que têm uma remuneração um pouco melhor, porque entende-se que ele, a princípio, tem uma condição de discutir melhor o contrato de trabalho que é firmado com o empregador. Além disso, tem o surgimento da figura do termo de quitação anual. Esse termo de quitação anual, a princípio, ele vai ser emitido pelo sindicato, né, de profissional, dizendo, logicamente, mediante a informação do empregado, dizendo que durante aquele ano foram cumpridas todas as obrigações que o empregador tinha para com o empregado. Essa figura aqui, a princípio, retira o direito do empregado de demandar perante a Justiça do Trabalho aquele ano em que há a declaração de que todas as verbas foram quitadas. Do meu ponto de vista, a Justiça do Trabalho não vai aceitar esse tipo de documento, até porque há um princípio constitucional de que você não pode impedir um trabalhador ou qualquer cidadão de demandar algo perante a Justiça. Então, esse termo de quitação, a princípio, não vai ser impeditivo para que as demandas ocorram e, inclusive, para que se discutam aquele ano em que supostamente, as verbas daquele ano em que supostamente houve a quitação. E, finalmente, nós temos a figura do plano de demissão voluntária, né? Há previsão lá no artigo 477b da CLT de que, caso esse plano ocorra mediante acordo ou convenção coletiva, ele pode dar quitação a todas as verbas que foram devidas ao empregado durante o contrato de trabalho. Assim como eu falei que não acredito que o termo de quitação anual efetivamente tenha um resultado prático, me parece aqui também que essa questão do plano de demissão voluntária, dando quitação às verbas do contrato de trabalho, não vai prevalecer, né? Justamente porque aqui a gente estaria tirando o direito do trabalhador de continuar, de discutir perante a Justiça do Trabalho eventuais direitos que ele adquiriu ao longo do contrato de trabalho. A princípio, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer para os senhores, né? Novamente me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, eventuais trocas de ideias que queiram fazer. Coloco aqui o meu contato telefônico, o meu contato por e-mail e acabo dizendo que essa reforma ainda é muito nova, né? Existem elogios, existem críticas, existem aqueles que criticam por ela ter sido feita de uma forma muito rápida, né? Por ela ter tirado direitos do trabalhador. Essas críticas vêm, sobretudo, de sindicatos profissionais, Ministério Público do Trabalho e até de uma ala do Poder Judiciário. Por outro lado, existem os elogios, de que ela vai gerar mais emprego, de que ela modernizou a legislação trabalhista, regulamentou algumas situações que precisavam ser regulamentadas, como, por exemplo, o teletrabalho. Então, existem fatores positivos, existem fatores negativos. O Judiciário ainda não tem uma posição consolidada sobre como essas questões
vão ser solucionadas, a gente vai ter que viver no dia a dia aí as experiências trazidas pela Justiça do Trabalho, que vai analisar cada caso prático, inicialmente através de sentenças, depois através do Tribunal Regional do Trabalho, e daqui a alguns anos, quem vai dar a última palavra vai ser ou o Tribunal Superior do Trabalho, ou, se a matéria for constitucional, o STF. Então, deixo aqui meus agradecimentos, fico à disposição dos senhores para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado.